Oi, minha gente, boa noite. Estamos começando com 4 minutos de atraso. Me desculpem. Mas venham se juntando e venham todos vocês. Nosso cabelo tá até em pé pela correria do dia. O dia de vocês está corrido hoje também. Segunda-feira é o bicho. Mas é isso aí, começamos mais uma live da Mitsubishi Projetos. Boa noite para todo mundo que está vindo, bem-vindos. Oi, Ana. E essas lives a gente tem feito todos os dias, às 6h30, para falar sobre projetos inteligentes, desempenho de edificações, simulação termoenergética. Então, se você conhece alguém que tem interesse nesses assuntos, ou está precisando se conscientizar mais que eles existem e precisam ser considerados nos projetos, clique aqui no aviãozinho, chame mais amigos e conhecidos para participar das nossas lives. Nossa, quantas pessoas, que ótimo, gente. Vem todo mundo chegando para a gente ter um papo aqui bacana. Boa noite para vocês e podem deixar aí os seus comentários. Vocês já simulam? Vocês fazem maquetes ou modelos tridimensionais no Revit, no SketchUp? Você é arquiteto ou engenheiro? Deixa aqui um comentário pra gente. Fala aí um pouco sobre vocês, né? Que é bom a gente também conhecer quem está nos ouvindo e ver quais são os interesses de vocês. Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre essa ligação entre modelos tridimensionais e modelos de simulação termoenergética e também de iluminação. Acho que eu vou falar mais sobre termoenergética, mas porque tem umas peculiaridades. Mas eu posso comentar também sobre os de iluminação natural. E aí a gente vai discutindo sobre isso, beleza? Então você que é novo aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Maíra, eu sou formada como arquiteta pela USP, tenho uma pós-graduação em arquitetura bioclimática e agora estou fazendo meu doutorado em conforto térmico. Todas essas áreas são de meu interesse. E eu tenho vindo aqui todos os dias às 6h30 para compartilhar um pouco da minha experiência e dos meus conhecimentos sobre simulação, sobre desempenho térmico, conforto um pouco, dá para falar também, iluminação natural e programas de simulação. Olha lá, Márcio é arquiteto, projeta no Revit, não faz simulação energética ainda. Gostei desse ainda. Vamos tentar mudar isso daí. Vamos começar a incorporar essas coisas. E você, tem interesse em juntar isso? Está começando a ver alguns benefícios na simulação termoenergética? A gente apresentou já algumas coisas sobre esse assunto, mas a gente vai continuar falando bastante. Então, chame os seus colegas. Eu vou escrever aqui para uma moça que estava muito interessada hoje. E deixa eu ver se aparece aqui o nome dela. Eu acho que é essa moça aqui. Mas vou sair convidando também. Todo mundo. De qualquer forma, se você não viu hoje a live inteira, ou você não viu uma das que passaram, elas estão todas salvas aqui no nosso IGVT e vão ser todas exportadas também pro YouTube da Mitsubishi. Então, boa noite pra quem tá vindo aí. Oi, Ale. Continuando aqui nosso assunto, né? Tem uns recadinhos também para vocês. Além de compartilhar aqui pelo aviãozinho, eu vou ter um momento da foto. Hoje vamos ver o que vai sair, né? Cada dia temos uma foto nova, isso vou pedir para vocês darem um print da imagem e pôr um hashtag Mitsubishi ao vivo para compartilhar, para a gente também chamar mais gente e expandindo essa conversa. Então, obrigada a todo mundo que já está aqui. Vamos voltar ao tema, então, mais uma vez. Então, simulação termoenergética, né? Eu já comentei algumas vezes que é uma ferramenta para a gente tentar prever o que vai acontecer dentro da nossa construção. Tanto o desempenho quanto as condições, né, de temperatura, por exemplo, a gente pensar em quão confortáveis as pessoas estão, ou de níveis de iluminação, para a gente ver se a gente pode desligar uma lâmpada, e
manter a iluminação natural como suficiente, né? Mas, normalmente, os softwares de simulação termoenergética, o mais conhecido é o Energy Plus, e ele não tem nenhuma plataforma gráfica amigável, né? Aquele tabelão de Excel, até um pouco pior do que isso às vezes, que você abre lá e tem vários elementos que você vai juntando para fazer uma simulação. E o software mais conhecido de simulação de iluminação é o Radiance. Esses dois softwares a gente chama de modelos não, de motores. Então eles são sim softwares que têm uma carga de cálculo, né, pensada muito elaborada, que é sempre atualizado e mantido, então ele é muito confiável, assim, né? Bastante usado no mercado, já super difundido. Mas as plataformas deles não são nada amigáveis, você não tem visualizações. Então, eles normalmente precisam de algum outro software para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, né? A não ser que você realmente goste de trabalhar com tabela. Aí vai fundo. Mas, por outro lado, como é que é o processo de projeto? Né? Nosso amigo aqui falou, ele faz projeto no Revit e ele ainda não simula. O que acontece com o nosso processo de projeto? Vou falar enquanto arquiteta, tá? Que é mais a minha área, ou a mais experiência que eu tive na minha vida. Então, dentro de um escritório de arquitetura, a gente vai desenvolvendo um projeto utilizando principalmente AutoCAD ou agora um programa BIM, né? Que vai fazer já uma modelagem que seja bidimensional e tridimensional ao mesmo tempo. E a gente vai conseguir ter todas as respostas que a gente precisa para o nosso modelo ao mesmo tempo, né? Então a gente já tem uma planta, já tem um corte, já tem um 3D, consegue fazer um render. Então os BIMs, eles deram essa possibilidade de a gente ter uma dinâmica muito diferente no processo de projeto. Antes a gente tinha que fazer uma planta, separado um corte, e fazer um detalhamento. Quem trabalha bastante com isso sabe que às vezes precisa voltar lá para o AutoCAD, né? Fazer alguma coisa mais gráfica, ou dentro do Revit às vezes precisa fazer um detalhamento um pouco mais manual, mas eles já são ferramentas que dão um up no processo, né? E tem outra ferramenta também muito usada no setor de arquitetura, de projeto, que é o SketchUp, que é um software super simples de fazer modelos tridimensionais para uma apresentação, para algum estudo. Então, por isso também que a gente está trazendo esses dois exemplos aqui, né? Se você usa outro programa, comenta aqui pra gente. Fala aqui que você costuma usar para fazer modelos, que é sempre legal também saber. E aí a história é a seguinte, a gente quer trabalhar com simulação, né? A gente entende, né? Você, por exemplo, achou que é interessante esse negócio de simulação termoenergética, entender o que vai acontecer no seu projeto, né? Mas você costuma projetar tudo em SketchUp, em Revit, em outro BIM, ArchiCAD, nossa, Vectorworks, acho que nem sei se já ainda é usado. Nem sei se esse é o nome mesmo, mas eu acho que sim. Imagine que você use algum desses outros programas, né? E aí você quer saber, poxa, vou ter que começar tudo do zero? Eu vou ter que fazer meu modelo todo de novo? Como é que vai ser isso? Então, eu já posso comentar para vocês que existem alguns plugins, né, vinculados com esses programas, porque esses programas, ou desenvolvedores desses programas, não são bobos, né? E eles sabem que simulação termoenergética, iluminação, simulação computacional é o futuro. Tá vindo aí e é para ficar. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo nos nossos edifícios. Então esse pessoal já começou a pensar, preciso prever isso integrado no meu software, né? E também no lado dos softwares gratuitos, também algumas pessoas falaram, eu vou começar aqui a desenvolver alguma coisa que junte, né? Porque as pessoas têm interesse em usar isso. Então também começar a propor alguma solução, né? Então, existem desenvolvimentos paralelos, assim, nesses sentidos. Quem tem um software pago começa a integrar alguns plugins que conversem com simulação computacional. Eu vou falar um pouco mais do Revit, mas se você usa outro BIM,
não se sinta excluídos. Isso está acontecendo no ArchiCAD, está acontecendo em todos eles, porque por acaso é necessário, né? O que acontece é que eles começaram a, por exemplo, a Autodesk comprar alguns programas que fazem simulação. Se você já ouviu falar do Ecotect, era um programa maravilhoso, desenvolvido por um arquiteto que entendia como a gente pensa, como a gente projeta, e era feito para fazer simulações e também diagnóstico de clima, pensar em brises. Muitas soluções que ele tinha ainda não são vistas em outros programas, por exemplo, essa questão dos brises, né? Ele tinha um detalhamento super legal. E aí o que acontece? A Autodesk comprou isso, mas a integração, digamos que não foi assim totalmente direta e nem totalmente total. Então tem algumas coisas que esses programas estão começando a fazer, mas ainda não funcionam da mesma forma como um programa de simulação, ainda tem alguns paus, ou ele é muito simplificado. Tem uma coisa que eu comento aqui, já comentei algumas vezes, que é, às vezes você entra com muitos defaults, esses programas falam assim, bom, para eu permitir que o meu arquiteto, que não sabe muita coisa, porque eles partem dessa hipótese, faça uma simulação, eu vou dar aqui umas respostas para ele. Então, por exemplo, você vai simular um edifício de escolas, e ele vai dizer, sua turma tem 30 pessoas. E se você tem outra coisa lá, não tem como mudar. Sua turma vai ter 30 pessoas, então toda a sua sala de aula tem 30 pessoas. E aí, se tua turma tem 50 pessoas, essa carga de pessoas dentro da sala vai ter um impacto importante para você pensar no que está acontecendo, né? Nas trocas térmicas. Isso não vai ter muito como você mexer. Então, muitas vezes, algumas dessas soluções são engessadas para que eles possam mexer nessa integração. Existe esse porém. Ou então, eles pegam algumas ferramentas de um software, por exemplo, dá para visualizar a carta solar e ver a posição do sol e ter uma sombra, mas você não consegue fazer uma simulação de nível de iluminância e de ofuscamento, ou o nível de iluminância ele é muito simplificado e ele não dá um resultado tão apurado quanto um software de simulação apropriado para isso. Ou as características que vai pôr nos objetos, dá bastante trabalho de ficar entrando em cada coisa, não sei o quê. Então, às vezes tem essas limitações também. Então, só para comentar, né, existem esses plugins. No caso do SketchUp, existe um plugin muito conhecido, que é o OpenStudio. E também o Euclid, que é, na verdade, tipo uma facção do OpenStudio, assim. Que ele é um plugin bastante usado, que ele integra o Energy Plus dentro do SketchUp, para você poder fazer uma simulação. Mas ele também não te dá todas as respostas. Então você tem que saber um pouco já se virar ali para saber como usar um OpenStudio, o Euclid. E normalmente o que acontece é que depois você vai ter que fazer uma exportação disso no Energy Plus e arrumar algumas coisas, fazer algumas conexões, porque nem tudo o programa vai funcionar sozinho. Ou você vai ter trabalho de, tipo, você fez um processo, aí você tem que fazer o processo complementar, coisas assim. Então, tem isso, né? E aí você tem que ir se achando ali um pouco. Claro que quem vai trabalhar com simulação vai ter que fazer algumas pesquisas às vezes para descobrir como simula um caso específico que você tem lá no seu projeto. Por exemplo, tem um sistema de ar-condicionado que tem um recuperador de calor e uma torre ai, meu Deus do céu. Esqueci a palavra. Uma torre de condensação. E aí, isso não é o default do programa. Então, eu vou ter que pesquisar como é que faz e tudo mais. Mas isso, né, é comum. Quando a gente está aprendendo coisas novas, a gente tem que fazer algumas pesquisas. Mas existem muitos programas que vão te ajudar um pouco mais a fazer esse caminho e entendendo o que você precisa mesmo. Ou te dando alguns resultados prontos, que eu não sou totalmente contra resultados prontos, mas eu sou a favor que você tenha resultados prontos quando você não tem o resultado real. E que você possa ir modificando conforme você tem mais dados sobre o seu projeto, né? Então, ferramentas flexíveis. Olha o PEP legal aí, bem-vindo. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. E aí existe uma outra coisa também, que é possível fazer a conexão entre programas BIM e programas de simulação.
que é um negócio que, se você não ouviu falar, dê uma googada lá depois e vá se informar um pouquinho, porque também está vindo forte. Chama GBXML. Os arquivos GBXML, eles têm exatamente essa função de comunicar coisas diferentes. Então, eles seriam um arquivo que, por exemplo, imagina que você está usando um programa da Adobe, sei lá, Photoshop, depois você quer abrir ele no CorelDRAW. Ele não vai funcionar, né? Porque as terminações são diferentes. Então, o GBXML ele vai ser um programa que consegue fazer as duas coisas se comunicarem, tá? Imagina esse contexto, estou falando de programas de design gráfico, mas no caso da modelagem seria pegar um programa, um modelo BIM, e conseguir transcrever ele para algo que o Energy Plus vai entender, ou um programa que faz simulação termoenergética vai entender. Então, você conseguir transmutar ele para algo que é viável como arquivo de simulação, tá? Por que a gente não pode usar exatamente o mesmo arquivo, o mesmo modelo, exatamente igual? O que acontece? Quando a gente está fazendo uma simulação termoenergética, a gente está querendo saber trocas térmicas entre as superfícies, né? Basicamente é isso. As superfícies internas, externas, as cargas que a gente tem dentro da nossa construção e o ambiente exterior, nosso clima. Então, está sendo feito vários cálculos do que acontece, as interações que são contínuas entre esses pontos todos. E aí, o nosso modelo, quando a gente está projetando lá no BIM, fazendo um detalhamento, ele vai ter um monte de informações que o software de simulação ele não precisa necessariamente. E a forma como ele entende as coisas que a gente precisa que ele tenha são um pouco diferentes também. Então, normalmente, a gente vai ter... Eu vou dar um exemplo aqui com os meus modelinhos de sempre. Eu adoro miniaturas, então esse é o momento compartilhamento das miniaturas. Esse aqui tá toda suja porque estava no terrário que eu já usei para explicar a simulação computacional. Então, imagina que esse aqui é o seu modelo, tá? Você está fazendo lá ele no seu programa BIM. Pode ser que você faça um modelo assim também no SketchUp. Porque você quer apresentar para o seu cliente, ele saber, nossa, ele vai morar numa casinha que vai ter uma arvorezinha, vai ter uma janela, vai ter a chaminé e tal. Aí em cada fachada você pensou em todas as aberturas. Se você está fazendo esse projeto, provavelmente você está na Inglaterra, porque acho que essa casinha é meio assim inglesa. Mas de qualquer forma, vai servir aqui de modelo pra gente. Podia ter o Brasil também, claro. Então imagina que você está fazendo um modelo desse gênero, né? Ele tem muitas características gráficas e ele tem um detalhamento super rebuscado de tudo que está acontecendo, tá? Se você for fazer um cálculo de todas as interações térmicas que acontecem aqui, imagina o quanto que o programa vai levar de tempo para fazer todos esses cálculos, né? E às vezes, nesse seu modelo, você estava muito preocupado em mostrar a parte gráfica, a parte material e, por exemplo, não necessariamente a cobertura tem contato com uma parede, às vezes com uma fresta, alguma coisa que para você, no processo, não é tão importante. Mas imagina se você tem um espaço térmico que tem frestas. Ali tem assim, uma perda de calor, um fluxo que vai fazer muito impacto no que está acontecendo aqui dentro, né? Então, normalmente, a gente vai fazer grandes simplificações dos nossos modelos. Então, imagina que primeiro você vai fazer uma simplificação de detalhamento, né, dessa estrutura toda. Vou pegar aqui um segundo modelo. Imagina que você simplificou aqui o seu modelo. Já virou isso aqui, ó. As suas portas com maçaneta, não sei o que lá, o batente, o marco, o sobremarco, todas aquelas coisas, né, que existem. Você simplificou para uma superfície. Pode ser que não seja um buraco, tá? Imagina que isso aqui realmente tem uma superfície em cima. A sua janela também, simplifiquei para uma superfície. O telhado aqui está um pouco detalhado ainda, mas imagina que não tem essa texturinha aqui, tá? Isso aqui já é uma boa simplificação para que você tenha um resultado. Imagina que é parecido com aquela casa. Nada a ver, mas imagina que você faça uma simplificação daquela casa para esse modelo, tá?
Materializa aí na tua cabeça. Eu sei que você consegue imaginar coisas, com certeza. Então imagina que você fez aquela simplificação para uma coisa parecida com isso aqui. Você já tem um bom ponto de início para você começar a pensar em como simular. Porque aí você já vai ter, né, uma coisa um pouco mais controlada, tá? Mas, e aí as características, por exemplo, essa janela não é assim, né, exatamente. As características de qual que é o material desse vidro, se tem uma moldura, se tem divisões e tudo mais, você vai colocar no seu modelo de simulação, claro. Mas não vai ser exatamente, não precisa desenhar todas essas coisinhas de janela e tem, ó, várias divisões. Nem deve estar dando um zoom muito bom. Deixa eu clicar aqui, ó. E ficou horrível também. Mas tudo bem. Ela é toda quadriculada, essa janelinha aqui. Não vai precisar fazer isso, porque você vai entrar lá na característica da sua janela e vai dizer, ah, minha janela tem tantos divisores, um material assim. E aí, pronto, a forma do modelo entender isso é um pouco diferente do que a sua representação gráfica, tá? Basicamente, o que a gente precisa pensar é em tornar o nosso modelo um modelo térmico, que seria transformar a sua volumetria em zonas térmicas. Então, o conceito de zonas térmicas, basicamente, é criar espaços que sejam herméticos, porque se você não tem buraco, não tem por que estar desenhado um buraco, né? Então, se não tem uma fresta entre a cobertura e a parede, não vai ter essa fresta. Os buracos, de fato, eles têm características, por exemplo, abre num período do dia, ele tem um material que fecha esse buraco, né? Então, pode ser que você tenha um buraco mesmo? Pode, claro. Mas aí você também vai definir ele conforme você quer. Então, você quer começar numa coisa bem hermética, que você defina onde que tem a conexão com o exterior ou não, né? Então, a gente vai sempre fazer uma simplificação para zonas térmicas, que são caixinhas que vão se relacionar uma do lado da outra conforme os ambientes que você tem dentro da construção, né? E a envoltória também em relação ao clima, tá? E outra coisa muito importante também, de por que a gente não vai pegar exatamente o modelo que a gente tem para fazer uma simulação, que é o seguinte, imagina que você está fazendo uma simulação de um edifício de 40 andares. Cada andar tem 30 salinhas. Se você desenhar todos esses andares com 30 salinhas, o seu tempo de simulação e de interação entre todos os cálculos vai ser muito grande. E muitas vezes essas 30 salinhas, elas são iguais. Tem o mesmo número de pessoas, o mesmo número de equipamentos, um ar-condicionado parecido, a janela é parecida. O que vai diferenciar ela, por exemplo, uma da outra é que uma está virada para o norte, então a relação com o caminho do sol vai ser diferente, com o movimento do vento, se tiver ventilação natural. A outra está virada para o sul, a outra está para o oeste. Então a orientação vai fazer uma diferença muito grande, só que as características internas não são tão relevantes assim. Então, ao invés de você desenhar um pavimento com trocentas salinhas, você vai desenhar um pavimento dividido em 4, por exemplo. Ou com uma zona, né, perimetral, que a gente fala. Imagina uma linguicinha perto da parede, com, sei lá, 5 metros de profundidade, aquilo vai representar uma área que está mais exposta às condições da envoltória, tem mais janela ali, vai entrar uma radiação direta. A partir do meio do seu prédio não tem tanta exposição, tanta troca constante. E aí você vai setorizar esse redondo que está perto do exterior em relação à orientação. Então você vai ter umas 5 zonas aí dentro do seu pavimento. E aí você vai multiplicar isso. Ao mesmo tempo, se você tem 40 andares, normalmente você não vai precisar simular todos os 40 andares. Você vai poder fazer um andar da cobertura, que tem uma situação de exposição maior, né? Tem toda a superfície da cobertura que está exposta, enquanto os andares do meio, eles estão em contato com o andar de cima e de baixo, então a exposição não é a mesma. O do térreo está em contato com o chão, então também o contato com o solo é uma condição diferente. Mas os do meio, eles não variam tanto assim. Então, às vezes, você pode pegar lá o último e uns 3 no meio do caminho e fazer um outro elemento que chama adiabático,
que ele vai dizer o seguinte: aquele pavimento que você está simulando, que é, sei lá, o 37º, ele não está em contato com o piso e o forro dele, não estão em contato com o exterior. Mas você também não quer desenhar todos os que vêm para baixo e para cima. Então você vai usar um tipo de elemento que vai dizer que a troca que tem de calor para baixo e para cima é parecida com o que teria com um elemento parecido com ele. E pronto. Aí você consegue fazer uma simplificação super grande do seu edifício, né? Tudo tem que refletir um pouco com a situação que você tem. Tem algumas regras para pensar se o tipo de uso é parecido, se o tipo de ar-condicionado é o mesmo, se o número de pessoas, a densidade, né, de pessoas é muito discrepante, se a quantidade de equipamentos é muito discrepante, se a quantidade de iluminação é muito discrepante. Essas condições são importantes para a gente decidir se a gente vai fazer uma nova zona separada ou não, se a gente vai ter uma coisa única. E aí, com isso, a gente pode ir tomando decisões para simplificar o máximo o nosso projeto, para fazer uma simulação mais rápida, né? Sem perder o nível de detalhamento que a gente quer ter. Então, é sempre assim, uma escolha, você ir fazendo algumas reduções, só que dentro do que é possível e que vai representar o que está acontecendo dentro do seu prédio. Então, esses são pontos assim, muito importantes para a gente conseguir carregar um modelo que tem uma definição tipo essa, né? Super detalhado, para depois fazer uma simulação termoenergética. Normalmente, esses programas que fazem a leitura do GBXML, por exemplo, nos programas BIM, você vai ter um processo para exportar esse GBXML. Não é assim, save as como GBXML. Não. Ele vai falar assim, tá, seleciona o que você quer que seja um GBXML. Aí você vai clicar nos ambientes, ele vai fazer um quadrado hermético, e aí ele vai exportar as condições de abertura, e ele vai fazer isso virar bloquinhos. Então, no fim, não é nem isso aqui que a gente quer. O que a gente quer é isso aqui mesmo. A gente quer que o nosso projeto seja o mais simples possível. E em vez de a gente ter vários detalhamentos gráficos, a gente vai ter uma modelagem super simples que tem informações conectadas. Então, você tem um cubo que tem uma informação conectada dizendo: essa cobertura é feita de tijolo com uma camada de ar, com uma laje, e eu não preciso desenhar isso tudo porque é suficiente eu saber qual é o tipo de material e ter essa volumetria simplificada. A parede é a mesma coisa, as aberturas, eu poderia ter aqui desenhado umas aberturas, e aí essa abertura ia ter uma característica. E aí o que está acontecendo aqui dentro, imagina, não vou desenhar pessoas aqui, né? Não vou desenhar equipamentos. A mesma coisa se aplica à questão dos materiais e do que está acontecendo em volta. A gente vai simplificar e imputar isso como dados. Então, normalmente, a gente vai ter que fazer esse processo um pouco de entender o que é importante e fazer essa releitura para que o nosso modelo seja o mais rápido e mais simples possível, tá? Aí eu tinha comentado que tinha uma diferença entre modelo termoenergético e iluminação, né? Na iluminação, às vezes, esses detalhinhos que a gente tem em volta, esses beirais, essas divisões de janelas são mais importantes. A espessura delas vai ser importante, né? Então, a gente pode querer colocar mais detalhes, sim, na simulação de iluminação. E usar um modelo um pouquinho mais elaborado. Então, às vezes, acontece que o nosso modelo termoenergético não é exatamente igual ao modelo de iluminação. As características dos materiais, por exemplo, para a iluminação, que vai mais importar é a cor, que está relacionada com absortância e refletância. São as características que fazem, né, refletir luz ou absorver essa luz e aí ela não vai para nenhum lugar. Isso define o quanto que a gente vai ter de distribuição de iluminação no nosso ambiente. Então, essas características elas vão ser bastante importantes na de iluminação e elas têm impacto na termoenergética, mas não é o ponto focal, né? E esses pequenos beirais e coisas assim, às vezes o modelo de iluminação ele vai interpretar de um outro jeito para ele conseguir fazer algumas interações, sim. Porque imagina que ao invés de ele ficar fazendo cálculo do fluxo térmico de 1 segundo e outro segundo e, nossa, passou o sol e aí veio o vento, não. Ele vai querer saber, bom, o sol está entrando, está refletindo em quê, está rebatendo aonde, para onde isso vai,
e ficar fazendo uns cálculos assim, rebatimentos. Então, é outro cálculo, né? Para onde ele vai pensar. Então, é mais ou menos isso. A grosso modo, deu para entender aí? Como é que se relaciona uma coisa com a outra e o que dá pra gente aproveitar e o que não? Seu modelo nunca vai ser jogado fora, né? Tá. Gabriel me deixou no bilhetinho aqui. Pode deixar, senhor Gabriel. Que mais, gente? Conseguiram compreender aí, então? A Ana mandou um joia. Que bom. Então, tem alguns programas que vão conseguir fazendo essa importação, né? Ler o GBXML. Por exemplo, um programa que eu falo bastante aqui é o Design Builder. Ele faz essa importação e ele recoloca esse modelo dentro do programa e já faz essa transição. Você tem que fazer uns passos lá, logo, para, né, exportar o GBXML do jeito certo. Como eu disse, só o modelo tem que estar pensado para isso. Mas depois que ele é lido, aí você vai colocando as informações que são importantes e você vai conseguindo fazer a simulação. Qual que é o futuro? O futuro é que esse negócio seja o mais integrado possível, que leia o maior número de informações possíveis. Eu participei, por exemplo, do desenvolvimento de uma norma aqui brasileira, que era para pensar em quais informações que tinham que obrigatoriamente estar linkadas nesse GBXML para que os programas de simulação lessem. Então, o que a gente precisa ter lá? Precisa de absortância, como eu falei, precisa da transmitância, ou eu preciso da condutibilidade, densidade, calor específico. Quais são os fatores principais, né? Se a gente tivesse uma norma que falasse assim, se você for fazer um modelo, é obrigatório que você tenha isso, para que um dia alguém quiser simular, possa. Pode virar algum padrão aí mais para o futuro, né? Hoje eu não sei vocês, mas eu observo que o BIM tem um potencial muito maior do que a gente está usando até o momento. A gente poderia estar fazendo acompanhamento contínuo da obra, ter indicação até de problemas depois da ocupação e ainda não chegamos nessa etapa, né? Mas são programas com alto potencial, né? Então, eu acho que o principal sobre esse assunto era esse. Espero que vocês tenham compreendido aí essa ideia. E queria deixar aqui, se você trabalha com esse tipo de modelagem, programas que têm plataforma interativa e gráfica, eu acho muito importante para você entender o que está acontecendo. Então, esses plugins do SketchUp são bem legais, porque você consegue fazer ali um modelo simplificado e depois já exportar para o Energy Plus, fazer algumas coisas. Mas para quem está começando, às vezes falta informações básicas, você ainda não tem todos os passos para você fazer. Então, outros programas um pouco já pensados para você ter ali todos os resultados, por exemplo, o Design Builder, vai te permitir que já tenha um módulo de visualização, um módulo de simulação termoenergética, um módulo de simulação de iluminação natural, e tudo já está ali bastante mais simples, né, para você acessar. Então, essa parte é bem bacana. O que eu acho que é o maior obstáculo para a popularização do BIM? Olha, eu acho que o nosso processo de projeto, assim, hoje, ele tem uma dinâmica que às vezes não acompanha a construção. As pessoas tinham que ver realmente os benefícios, sabe? E a gente ter, assim, o tempo e absorção mesmo para usar essas ferramentas. Eu acho que é uma questão de tempo de mercado, como é que as pessoas vão lidando com isso. Tem, por exemplo, hoje empresas que são estrangeiras que contratam um escritório aqui de arquitetura e falam, quero que você faça o meu projeto. Beleza. E tá lá no contrato, é obrigatório fazer um modelo BIM. Aí o cara faz o modelo BIM, né? Faz o projeto inteiro no BIM. E ele não tem a menor ideia para que ele vai usar aquilo. Então, isso é ruim também, porque aí a pessoa perde a oportunidade, né, da ferramenta e aquela empresa também perdeu a oportunidade de fazer um link melhor para depois conseguir usar um melhor modelo, porque se quem está desenvolvendo não sabe exatamente para que vai ser usado, ela vai às vezes não pôr todas as informações que precisa para usar depois, né? Então, eu acho que vai ter que ser um processo assim de
quem está construindo, desenvolvendo, um pouco bater o pé e falar, olha, eu quero que tenha essas etapas aqui, porque depois vai ser importante. Esse ciclo também de uso das construções aqui no Brasil, ele não é tão completo, né? Eu acho que, por exemplo, quem usa a construção lá na frente e faz o Facility Manager, assim, faz acompanhamento da construção, quer saber tudo que está no lugar, ele poderia demandar isso. Olha, eu quero um modelo bem feito lá no começo, porque depois eu vou ter que usar esse modelo, etc. Sabe? Então, tem muito de conscientização nessas novas ferramentas. Simulação termoenergética também, por isso estamos aqui falando sobre isso. As pessoas têm que ir entendendo melhor como elas funcionam para ver os benefícios e querer isso para si, né? Eu acho que tem isso. Então, eu acho que divulgar informações e ver isso na prática é bastante importante. O que mais você acha aí, senhor Pepe Legal? Alguém mais tem alguma opinião sobre esse assunto? Vocês acham que é por aí mesmo? Deixa seu comentário aqui. Conversa com a gente. Ou comigo, no caso. Então é isso, gente. Tudo isso é o futuro. Eu acho que a gente tem que ir dando os passos na direção do que a gente acredita que é a melhor resposta. E é isso que estamos fazendo aqui, compartilhando com vocês essas informações ótimas. E convidando vocês a simularem, a fazerem coisas legais e entenderem melhor os projetos de vocês. Então, essa era a principal conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não percam amanhã, que eu vou falar... Vixe, me deu um branco. Tá postado o que eu vou falar amanhã. Vai ser algo muito legal. Vai ser um conteúdo interessante sobre simulação, não é mesmo? Então, não percam, às 6h30, segunda-feira, né? Ainda não pegou no tranco. E estaremos aqui para conversar sobre esses assuntos todos. Se você tem mais dúvidas, se você queria ouvir sobre um assunto específico, hoje eu não vi aqui uma colega que queria saber sobre a simplificação de modelo. Vou ter que mandar essa live para ela. Então, se você tem alguma outra assunto, ter uma visualização gráfica durante a simulação é essencial. Eu também acho, Jareta. Eu acho que arquiteto precisa ver alguma coisa, não é mesmo? Pra gente conseguir entender o que está acontecendo ali. Essas coisas de trabalhar com coisas não visuais, não palpáveis, é meio frustrante até. E às vezes você perde a oportunidade de olhar para o negócio e falar assim, nossa, claro, estava aqui na minha cara o tempo inteiro. Ou, vou fazer uma diferença aqui de layout, um reposicionamento. E aí você pensa de outra forma diferente. Mas, por exemplo, se você é engenheiro e está aqui ouvindo a gente e você faz projeto de ar-condicionado, você também poderia usar a simulação computacional da mesma forma e fazer um cálculo, né, de carga térmica para fazer esse dimensionamento do sistema. Então seria um modelo também simplificado. Seria importante ter essa simplificação para você não ficar lá com um monte de elementos, né? Imagina que o arquiteto fez um modelo lá super elaborado e você quer fazer o cálculo em cima. Então é legal você também entender como é que processa isso, como é que usa esse modelo para fazer uma exportação. E é possível. Então é isso. Obrigada pelas adições todas aí. E acho que nos vemos amanhã. Certo, gente? Boa noite. Continuem com a cabeça na simulação.